E aí, como lembrar melhor do conteúdo que você estudou? Geralmente, quando a gente vai fazer alguma prova, algum processo seletivo, o que é que a gente quer? A gente quer que a gente lembre da informação que a questão pede, né? A gente não quer lembrar das informações que não são necessárias para responder a questão, a gente precisa lembrar da informação-alvo, e não só isso, mas a gente também precisa que essa informação ela venha rapidamente para a nossa memória de trabalho, né? Para a gente conseguir responder aquela questão, ou seja, a gente quer que a informação ela saia lá da memória de longo prazo e venha para a memória de trabalho rapidamente, porque a gente precisa administrar o tempo de prova. Considerando então esses desejos, a gente precisa pensar também sobre o processo de esquecimento, de como que ele acontece. Quando você fecha o livro, quando você termina de estudar, o processo de esquecimento ele já começa a agir, ou seja, as informações que entraram ali no seu sistema de memória, eles já começam a ser, digamos assim, degradados pelo processo de esquecimento. Então, o que é que a gente quer? A gente quer técnicas que deem uma freada nesse processo de esquecimento, e não só deem uma freada, mas também técnicas que agilizem a rota de lembrança da informação-alvo, da informação que a gente precisa lembrar para que consiga responder a questão ali presente na prova, né? Então, sendo assim, aqui vão duas sugestões, duas estratégias para que você consiga lembrar da informação que você precisa lembrar, e não só isso, mas que você lembre rapidamente dessa informação. Lembrando que essas estratégias aqui, elas são para informações que você já compreendeu, você já passou por essa etapa de compreensão. Agora você só está na etapa de reforçamento do que você já compreendeu. Então, estou utilizando aqui modelos de distinção dessas duas fases de aprendizagem, a fase da compreensão e a fase do reforçamento. Essas técnicas são para a fase de reforçamento. Então, aqui é a técnica do quando revisar, que é a famosa prática espaçada. E aí, por que essa técnica ela é interessante? Porque, como eu falei, o processo de esquecimento, ele atua nas informações que você aprendeu, e aí, então, ela vai apagando, né? Conforme o tempo vai passando, as informações vão sendo apagadas do seu sistema de memória, e aí, quando você cria oportunidades de rever esse conteúdo, é como se você reacendesse essa informação na sua memória. E aí, levando questionamento. Quando que eu devo revisar o conteúdo? Não existe um número de ouro, mas você precisa se perguntar por quanto tempo é que você quer lembrar com uma boa riqueza de detalhes dessa informação, e não só isso, mas que por quanto tempo é que você quer que essa informação ela venha rapidamente para sua mente, ou seja, para sua memória de trabalho. Então, baseada na resposta a essa pergunta, você tenta estabelecer aí os intervalos de revisão. Tem um estudo que mostra que se você quer lembrar da informação por um ano, você pode utilizar o intervalo aí de um mês entre as sessões de revisão. Se você quer lembrar da informação por anos, você pode utilizar um intervalo de meses entre as suas sessões de revisão. Mas lembrando que esse intervalo de tempo, né, recomendado por esse estudo, ele é flexível, ele deve ser adaptável. Você deve ajustar de acordo com a sua situação, de acordo com o seu nível de necessidade de revisão do conteúdo. Então, ele não é um número de ouro, ele não é um número fixo. Então, aí agora você tem a técnica do como revisar. E como que você vai revisar? Você vai utilizar a prática de lembrar. E essa prática de lembrar, ela tem vários formatos. Então, qual formato que você vai utilizar? Aí depende do tipo de processo seletivo, tipo de processo avaliativo que você vai se submeter. Se você for fazer vestibular, concursos, que geralmente utiliza um formato de avaliação através de questões de múltipla escolha, aí você pode utilizar esse tipo de formato como prática de lembrar. Se você vai fazer uma prova onde você precisa dar uma aula, aí você pode utilizar a autoexplicação. Se você vai fazer uma prova que você precisa fazer uma redação, aí você pode utilizar a técnica prática de lembrar por meio da escrita de tudo que você consegue lembrar, escrevendo tudo isso numa folha de papel em branco. Qual que é a ideia da prática de lembrar? É você tentar resgatar da sua memória aquilo que você já aprendeu, né? E quando você tenta resgatar essa informação da sua memória de longo prazo e trazer para sua mente, ou seja, para sua memória de trabalho, você acaba fortalecendo
o armazenamento dessa informação no seu sistema de memória. Porque pense comigo, à medida que o processo de esquecimento ele foi atuando, né, várias informações que você estudou acabaram sendo esquecidas. Só que quando você resgata a informação, que ela é importante, que você precisa lembrar, é como se você colocasse luz, sabe? Nessa informação que você precisa lembrar. E aí, quando você precisa acessar ela, como ela vai estar iluminada, você vai conseguir acessá-la rapidamente. Só que para isso, você precisa fazer esse esforço para resgatar essa informação lá na sua memória de longo prazo e trazê-la para a memória de trabalho. E aí, você pode fazer isso respondendo questões, você pode fazer isso explicando o conteúdo para si mesmo, através da autoexplicação, ou você pode fazer isso escrevendo tudo que você consegue lembrar numa folha do papel. Depois que faz isso, você corrige para verificar se você conseguiu fazer isso de forma correta, porque não adianta você resgatar a informação, mas ser resgatar de uma maneira errada. Se você fizer isso, esse erro ele pode se fixar na sua memória. Bom, então essas são maneiras de você lembrar melhor do que você estudou no momento que você precisa lembrar. Espero que esse vídeo ele seja útil para você. Eu sou Maiane, sou doutora de Neurociências pela UFMG, investigo sobre memória e aprendizagem. Até o próximo. Tchau!